alunos do terceiro ano do Colégio Ermelinda Corrêa. Hoje a gente vai dar sequência à nossa aula de arte. Na semana passada, eu pedi para que vocês fizessem de forma dividida algumas leituras do capítulo, porém muitos não me entregaram. Então a gente vai acompanhar aqui alguns slides que eu fiz através do resumo, certo? No capítulo 5, vamos ver aí a transcendência e o decorativo, certo? Ele fala um pouquinho sobre a arte bizantina, a arte medieval, a arte japonesa, então é um capítulo realmente bem extenso, mas a gente tem que entender um pouquinho o que seriam essas manifestações aí artísticas. Ele diz que após a morte do imperador Teodísio I, que aconteceu em 1395, a unidade do Império Romano foi definitivamente rompida com a divisão feita entre seus dois filhos, foi o Arcádio e o Honório. Arcádio ficou com a parte do Oriente e Honório recebeu o Ocidente. O imperador romano conservou os valores religiosos, seculares e artísticos da cristandade oriental, enquanto o do Ocidente viveu uma época de multiculturalismo ao sofrer influência de culturas germânicas. Os 2 séculos posteriores à divisão do Império Romano foi chamado de Idade Média. Apenas uma instituição vinda de Roma manteve intactos seu poder e sua influência da Igreja Católica. No livro de vocês tem um quadro aqui, ó, que a gente consegue ver um mapa, na verdade. Pronto. O Império Romano e a divisão entre o Oriente e o Ocidente. Estão vendo aí que o Império Romano Ocidental foi essa parte marrom e essa parte roxa ficou aí para o Império Romano Oriental. Então, aí a linha divisória do Império que aconteceu em 395, certo? Assim, junto com a transferência das autoridades imperiais para o Bizâncio, milhares de pintores e artesãos romanos e gregos se instalaram na parte oriental, onde se desenvolvia a arte paleocristã. A maioria da arte nesse período foi criada pela Igreja Ortodoxa Oriental. O estilo adotado apresenta um tom sombrio que refletia a adoração à imagem e às expressões católicas, diferente do conceito ocidental que se baseava na beleza física. Então tem uma diferença aí, né? Uma das distinções mais claras entre a arte cristã primitiva e a arte bizantina é a inserção da propaganda imperial em imagens religiosas. Porque, diferente da Igreja de Roma, que era uma instituição puramente religiosa, a Igreja de Constantinopla foi ligada à estrutura política do Império e tinha na figura do imperador bizantino Justino o seu maior financiador. O imperador era, ao mesmo tempo, o chefe do Estado e da Igreja. Para que vocês tenham uma ideia, pessoal, quando era representado aí imagens com inspiração religiosa, eles inseriam também o do imperador Justiniano. Ele estava ladeado por líderes religiosos e soldados, porque como ele era o representante da Igreja e também do poder imperial, ele colocava a sua figura também no lugar de cenas bíblicas, né? Irônico, né? Ele gostava de estar em todo local. A iconografia também surgiu na arte do Império Bizantino. Os ícones eram representações de seres divinos sem qualquer preocupação com o realismo. Eles tinham apenas a intenção de expressar a realidade espiritual para cumprir a missão evangélica. A iconografia foi a melhor forma de comunicação da Igreja com a população iletrada, porque por meio das figuras sagradas representava os fiéis e se dirigiam diretamente aos santos. No livro de vocês, ele também fala do livro ilustrado, que é o Iluminuras. Então, no livro de vocês tem aí o livro ilustrado, que é Iluminuras. Na Idade Média, todos os livros eram manuscritos. Esses manuscritos eram chamados de iluminados, devido ao uso de ouro, marfim ou prata nas páginas e na capa.
Durante os primeiros anos da Idade Média, a maioria dos livros era usado por padres, monges, reis, princesas, tudo com fim litúrgico. Novos livros apareciam geralmente quando um novo mosteiro era fundado. As ilustrações também, pessoal, eram bem coloridas, as letras capitais eram ricamente ornamentadas. Então aí colocavam estrelas, pássaros, até criaturas monstruosas. Então aí o livro realmente era bem ilustrado. Essa idade de ouro dos textos escritos durou até a chegada da prensa por Gutenberg, que foi em 1455, sinalizando o começo do fim dos manuscritos iluminados. Então foi quando deixou de existir aí o livro ilustrado. Na arquitetura gótica, a gente vai perceber que o estilo de arquitetura, que hoje se chama gótico, surgiu pela primeira vez no norte da França. Isso foi em torno de 1140. Ele evoluiu durante a construção de grandes igrejas em um movimento que queria buscar o céu. Por isso procurava-se alcançar maiores alturas e maior quantidade de luz. Mais tarde, o estilo gótico também foi usado para outros edifícios, como castelo, palácios, muralhas. Um elemento característico da arquitetura gótica são as gárgulas, que tinham simultaneamente a função de desaguadouros e de espanto do mal, pois eram ornadas com figuras monstruosas, humanas ou animalescas. No livro de vocês a gente consegue encontrar a figura aí, ó, em uma catedral de Barcelona. Pronto, que justamente mostra aí essa figura monstruosa, né? Com a intenção justamente de espantar o mal. Aqui também a gente tem o interior de uma abadia, que tem fortes características do estilo gótico. A escrita da música também tem o canto gregoriano, que foi uniformizada pelo Papa Gregório Magno em 590. O canto gregoriano constitui-se das primeiras expressões musicais da fé da Igreja Católica e se manifesta em sua liturgia até hoje. Desde o primeiro dia do cristianismo, os fiéis voltaram à música para celebrar o culto, segundo a tradição judaica de salmos cantados. Canto litúrgico, vocais e de transmissão oral foram compilados e escritos com o intuito de serem usados como oração. Sua finalidade é conduzir a meditação sobre a humanidade, pretendendo unir o homem ao material e ao plano espiritual. A arte islâmica. A civilização islâmica surgiu quando Maomé pregou na Arábia no início do século VII. A nova religião que se baseia nas verdades da linhagem cristã, judaica e de Zoroastro. Ao lado de práticas antigas das tribos árabes, o profeta, apesar de sofrer muitas perseguições, uniu os povos da Península Arábica sobre uma nova fé. Depois de sua morte, o Islã se espalhou por toda a Arábia, além da Síria, Pérsia e Egito. A arquitetura é uma das maiores expressões da arte islâmica. O estilo pode ser visto em mesquitas e também em casas e jardins muçulmanos. Nós temos a arte chinesa, que também era concebida para recortar ao povo os bons exemplos do tempo dos passados. Os chineses acreditavam que a arte, especialmente a caligrafia e a pintura, tinha a capacidade de atualizar o artista ou dar inspiração espiritual, de acordo com a harmonia da sua prática e do caráter do próprio indivíduo. Para realizar seus trabalhos, os artistas apreendiam formas que orientavam como pintar pinheiros, rochas, nuvens, só que eles não iam ao campo observar e copiar a natureza, apenas fazia a descrição. A arte chinesa foi bastante impulsionada pelo budismo, que influenciou de tal modo que os pintores eram reverenciados, diferentemente do que acontecia no Ocidente. E isso colocava no mesmo patamar de músicos e poetas do Império. A obra de Ai Weiwei, além de ser considerado um dos mais famosos artistas contemporâneos da China, tanto em seu próprio país como no Ocidente, ele é um aguerrido ativista
dos direitos humanos e democráticos desde os fins dos anos 1970. Ele apresentou diversas obras provocativas na década de 1990 e participou ativamente da concepção do Ninho de Pássaro, que foi um estádio inaugurado nas Olimpíadas de 2008. Vocês têm a imagem aí desse ninho de pássaros no livro de vocês, aqui, ó. E o finalzinho do livro fala um pouquinho sobre a arte japonesa. A arte japonesa, em sua forma mais antiga, foi no século 7 e 8, assim como a chinesa, foi fortemente influenciada pelo budismo. No século 9, os artistas japoneses se afastaram da influência da China e começaram a surgir traços específicos. A pintura é a forma de arte preferida no Japão. Além da pintura, a escultura, cujo tema é grande parte associada à religião. Também se destacam os elaborados do mundo. Na arquitetura, a predileção era por materiais naturais e pela busca da interação entre os espaços interiores e exteriores. Na escultura japonesa também estava associada à religião, mas esse meio de expressão decaiu com a perda de tradição budista. Então, tudo isso aqui vocês encontram no livro. Fiz apenas um resumo para que vocês possam ter aí um conhecimento. E fica aí a atividade do livro, página 45 e 46.